Bom dia. Só aguardar um pouquinho o restante entrar, tá? Vamos começar. Bem-vindo, Maicon. Como que faz para aparecer a fotozinha de vocês aí, ou não consegue aparecer? Eu não sei, não. Por que não aparece a fotinha aqui de vocês? Igual aparece a da Gabi lá, ó. A da Gabi aparece. É porque eles não têm foto. Eles não estão o quê? É porque eles não têm foto, eles têm que colocar, entendeu? Ah, tá. Não, porque eu precisava tirar uma fotinha de vocês depois pra gente colocar na propaganda lá da escola. Aí tinha que aparecer o rostinho de vocês. Ah. Entendeu? Quando eu parar aqui, por exemplo, ó, vocês todos aqui, tá vendo, ó? Uhum. Aí eu ia tirar um print disso, de vocês, do rostinho de vocês. Por isso que eu pedi para vocês entrarem de uniforme hoje lá. Tá entrando gente, tô esperando. Oba! Até porque agora as aulas não vão subir lá pro canal essa semana, viu? Vocês têm que assistir mesmo. Porque o canal tá em manutenção. Mas vamos lá, deixa eu colocar aqui de novo. Que eu tirei. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai corrigir aí as duas atividadezinhas que tinha ficado para casa, certo? Uhum. Bom dia quem tá aí. Tinha ficado para casa a página 243, não é isso? Sim. Então, vamos lá. Correção, então. Quem fez a número 1? Mudanças na estrutura da população ficam evidentes analisando os gráficos. Eu.
Pode falar. A população, ela foi, tipo, diminuindo. Tá, mas diminuiu o quê? O número de nascimentos ou o número de velhos? A base da pirâmide é sempre as pessoas que nascem, a taxa de natalidade. E a ponta da pirâmide é sempre os idosos, taxa de mortalidade de idosos. Então, o quê? Diminuiu a taxa de nascimentos, né? Aham. A segunda pirâmide está mais estreita, certo? Então, diminuiu o número de nascimentos e aumentou o número de idosos. Prof, eu coloquei assim, Ó, em 2017 a população está maior, porém suas expectativas de vida está mais baixa. aumento da expectativa de vida, né? Ó, porque lá na primeira tabela, ó, as pessoas morrem mais cedo. Lá na primeira tabela, ó, os homens mais ou menos vivem até os 80 anos, certo? E na segunda tabela, eles estão vivendo até 100 anos, olha lá, ó. Então, houve um aumento na expectativa de vida. Então, as pessoas estão vivendo mais. Uhum. Entenderam? Vamos lá, então. Vou colocar o aumento da expectativa de vida e a diminuição na taxa de natalidade, de nascimentos. De nascimentos. Dois. Que razões podem ser consideradas para que esse cenário esteja acontecendo? Pode ir, mãe já vai lá. Pode ir. Então, o que está acontecendo que aumentou, então, a vida dos idosos? Os idosos estão vivendo mais. Melhorou a qualidade de vida, né? Quando melhora a qualidade de vida, então as pessoas tendem a viver mais. Já, Cecília? Enquanto vocês copiam aí, eu vou ali acudir minha filha, que está no banheiro. Ok? Todo mundo copiou? Bora lá, então. A economia que rege o mundo, tá? Então, a gente vai falar sobre a economia dos Estados Unidos. Agora, se alguém entrar aí, vocês me avisem, tá? Por favor, que eu não enxergo. Bom dia. Bom dia, lindona. Vamos lá. Estados Unidos, aspectos econômicos. Então, a economia dos Estados Unidos é a maior do mundo,
apresentam destaque nos diversos setores econômicos, tais como serviços, indústrias de base e alta tecnologia. Seu sistema econômico possui um mercado interno e externo muito fortificado. A gente sabe que hoje a Ásia, né, é a maior economia do mundo, já passou os Estados Unidos, tá? Mas isso é uma notícia atual, então por isso que ainda consta que os Estados Unidos que é a grande potência mundial. Então, tem um PIB maior, né, o Produto Interno Bruto, que é aquilo que o país produz no período de um ano, né, do mundo. E no ano de 2009 foi avaliado em 14,2 trilhões de dólares. O centro financeiro do país concentra-se principalmente Wall Street, na ilha de Michigan, né, em Nova York, tá? Olha só, como os mercados veem o mundo. O tamanho de um país mostra a proporção de produto interno bruto global que ele representa. Olha lá que legal. Estados Unidos, maior economia do mundo. Uma coisa que é notória nos Estados Unidos é que eles não têm vergonha de ser patriotas, né? Eles não têm vergonha da bandeira deles, né? A maioria das casas até tem a bandeira na frente da casa, certo? No Brasil, a gente só vê esse tipo de atitude quando é época de Copa do Mundo, né? Senão, a gente não vê as pessoas, assim, tendo orgulho de morar no país, né? A economia estadunidense não se limita à sua produção dentro do país. Existe a chamada economia extraterritorial, ou seja, economia baseada nos outros países, que são as empresas e negócios fora do país. Por exemplo, eles têm uma filial, tem várias filiais em vários lugares do mundo, entendeu? Mas a empresa matriz fica dentro dos Estados Unidos, tá? Por exemplo, a gente às vezes compra uma roupa, um calçado de uma marca estadunidense e acha que está, né, que esse produto veio dos Estados Unidos, mas na verdade as transnacionais, aqui dentro do Brasil mesmo, fabricam esse produto, a gente usa achando que foi feita lá nos Estados Unidos, e não, ela foi feita no Brasil, por quê? Eles aproveitam países subdesenvolvidos como nós para instalar indústrias, né, de grande porte, porque a nossa matéria-prima é abundante, em grande quantidade, e também a nossa mão de obra é barata, então para eles o lucro é muito grande, então eles preferem colocar empresas em países subdesenvolvidos, que eles conseguem ganhar muito mais dinheiro, certo? Calcula-se que o valor da produção das filiais das empresas estadunidenses no exterior atinge $1 trilhão, é o lucro que mais ou menos eles têm. O país é o maior importador do mundo e responsável pela compra de boa parte das exportações da China. Na economia dos Estados Unidos, e por isso que uma crise na economia dos Estados Unidos rapidamente se espalha pelo mundo, como ocorreu na crise de 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York. Tá? O dólar, né, tá aí, ó, a moeda americana, tá? Que também é a moeda mais usada mundialmente na hora das bases de troca, pelo valor que tem, tá? A moeda é o dólar, torna-se a moeda padrão nas transações internacionais e o país passou a exercer enorme influência em organismos econômicos como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e a Organização Mundial do Comércio, OMC, desculpa. Hollywood, que a gente é conhecida como a grande indústria de filmes, né, cinematográfico do mundo, tá? Os melhores e mais assistidos filmes estão aí, né, em Hollywood, né? A fama de Hollywood em relação a essa empresa cinematográfica, tá? No plano cultura, os Estados Unidos são os principais produtores de tecnologia de comunicação de massa, cinema, televisão, música, jornalismo e internet. Estima-se que 90% dos filmes vistos no mundo são produzidos nos Estados Unidos. Essas poderosas tecnologias de informação e comunicação cumprem importante papel na divulgação da cultura dos Estados Unidos. E isso atende aos interesses de certos grupos e promove a hegemonia cultural dos Estados Unidos sobre o planeta. Né? Então, o mundo todo está voltado para esses avanços tecnológicos, né, assistidos aí, então, através dos comerciais, dos filmes, né, e de toda a produção tecnológica que os Estados Unidos apresenta.
Aí nós temos aí atividade industrial, né? Então, os Estados Unidos, eles têm vários cinturões, né? Que a gente chama cinturões industriais, tá? Aí a gente chama de Sunbelt, ó. E a gente vai entender cada um deles. Eita, que hoje a professora tá com sono. Prof, o Diego pediu para a senhora aceitar ele. Ah, vou lá, peraí. Tá, peraí que eu já tô indo. Tô indo. Guilherme. Fala pra ele tentar entrar de novo. Minha câmera hoje tá com a macaca. Ai, que raiva. Essa câmera não é de Deus, gente. Quem tá chegando aí, nós estamos falando sobre a economia dos Estados Unidos, tá? Vamos continuar lá. Eu só parei para poder fazer vocês entrarem. Aí nós temos, ó, o desenho de cada parte dos Estados Unidos, qual é a produção que é vendida, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Lá na apostila de vocês, eu quero que vocês vão até a página 246. Vamos lá. Página 246. Desenhos, né? Os animaizinhos, ó, o que é vendido, a carne, né? E lá não, lá tá escrito, tá? A gente vai ler, então. Vamos lá. Os cinturões industriais. Eu quero aí que a Isabela lê para mim. Isabela? Michael? A internet dela tá ruim, prof. Quem tá falando aí? É a Manu? A Manu, aham. Lê para mim, Manu, então. A tua tá boa. Vai. A produção econômica do país é dividida em belts, faixas, zonas ou cinturões, com as mesmas características econômicas e com os mesmos produtos principais. Essa divisão é utilizada tanto para indústrias quanto para a produção agrícola. Os cinturões industriais dos Estados Unidos são bem distintos uns dos outros. Aí nós temos esse mesmo mapa que vocês estão vendo aqui no computador, vocês têm aí na apostila. A diferença é que aí tá com nomes e aqui tá com imagens, tá? Então vamos lá. Nós temos aí siderúrgica, petroquímica, né? Têxtil, aeronáutica, tecnopolos, centro industriais, aí os cinturões, né? Delta, cinturões industriais, né? Indústrias montadora de norte-americana, mão de obra americana. Eu não enxergo, gente. Mão de obra mexicana, né? Tá aí? Fluxo de investimentos para os Estados Unidos, né? Então, aí são as áreas onde vendem os produtos, tá? Continua a leitura, Manu, lá do outro lado, 247. É para continuar, prof? Pode continuar. O Manufacturing Belt, localizado no Nordeste dos Estados Unidos, tem como principal atividade econômica os setores mais pesados da indústria: automobilístico, siderúrgico e ferroviário. Sua formação está relacionada com as grandes jazidas de ferro presentes na região dos Montes Apalaches e aproveita a facilidade de navegações pelas águas dos Grandes Lagos. Essa região já foi o maior polo econômico, mas atualmente a produção encontra-se estagnada, pois as indústrias buscaram novas áreas de atuação quando se viram incapazes de fazer frente à concorrência japonesa. Nos anos 1990 e a China no século XIX. 21. Que passaram a oferecer os mesmos produtos com mais qualidades e menores custos. Por essa razão, a região foi nomeada Rust Belt, cinturão de ferrugem. Então, essa parte aqui no mapa, ó, parte nordeste, tá? Dos Estados Unidos, ó, tá? Ok, pode continuar.
O Sunbelt, Cinturão do Sol, por sua vez, que incluiu o Sol e o Oeste, diz respeito a áreas que têm tido maior relevância econômica e tecnológica nos últimos tempos, constituindo polos de geração de alta tecnologia. O deslocamento para o sul do país tem relação com a busca de redução dos custos, pois os salários pagos são mais baixos na fronteira com o México. A consolidação do Sunbelt se deu com a concentração de empresas petroquímicas e aeroespaciais no sul. Já o Oeste deve sua importância ao Vale do Silício, que reúne grandes indústrias do ramo da informática, como a Apple, a Microsoft e o Google. Ok? Então, lado oeste e sul, tá? Que interessante, porque essa base é usada porque faz fronteira com o México e por isso a mão de obra é mais barata, só porque faz fronteira com o país subdesenvolvido. Olha que vergonha a gente fala, né? Que o que teria a ver, né? Mas porque faz fronteira com um país mais pobre, então a mão de obra aqui é mais barata, ou seja, as pessoas ganham menos para trabalhar, entendeu? Os principais cinturões agrícolas. Agora a gente vai falar sobre a agricultura. Quem pode ler aí? João, lê para mim, João Vitor. Tá bom. Bom, só vou fechar a porta, peraí. Pode fechar. Quebrou a porta. E se um gato miar, porque meu gato tá do lado, tá do meu lado. Tá bom. Vai. Ele tá deitado em cima da minha apostila. Safada, hein? A produção agrícola também apresenta grande importância econômica para o país. Por causa da extensão mecanização, o setor ocupa por pouca mão de obra. Apenas 3% da população economicamente ativa PVA dedica-se a essa atividade. Os Estados Unidos se destacam em especial na produção de trigo, milho e soja. Seu vasto território propicia uma ampla variedade de condições climáticas e de um solo que, aliados à moderna tecnologia agrária, possibilitam uma produção muito diversificada. Ok. Vai, pode continuar. Assim como a produção industrial, as produções agrícolas também são divididas em belts. Observe o mapa. Pronto. Aí nós temos o mapa, então, da produção, né? Da produção agrícola. A gente tem esse mesmo mapa aqui, ó, né? Aí a gente pode perceber, então. Pode continuar lendo aí, João. Na próxima dos Grandes Lagos e seguido a fronteira com o Canadá, localiza-se o Cinturão do Leite, Darling Down ou Mill Belt, que fica mais próximo dos grandes centros urbanos, porque seus produtos são perecíveis. A pecuária para corte, Ranching Belt, está localizado no oeste, nos planaltos de Colômbia e do Colorado, região de climas predominantemente árido. A criação de gado é realizada de maneira extensiva, porém, nas últimas décadas cresceu o uso de irrigação nesta área, fato que contribuiu para o aumento da produtividade. Ai, eu vou olhar lá. Então, a pecuária de corte, que é gado leiteiro, tá? Então, ele era criado solto, nessa aqui, ó, região aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, Grandes Lagos, né? Aí, o gado era criado solto. Aí, com a irrigação, eles começaram, então, a produzir mais gado, né? Com esse avanço tecnológico da irrigação, porque esse lado aqui era mais árido, né? Então, por isso que a produtividade era menor. Então, agora, com o uso da irrigação, aumentou a produtividade. Pode terminar do outro lado aí, João. Tá.
O cultivo de milho é praticado no Corn Belt, que fica no sul dos Grandes Lagos. Por causa do elevado grau de tecnologia aplicado, o país tornou-se o maior produtor mundial de milho. A maior parte dele é destinada à produção de ração animal. O cultivo de trigo no Yacht Belt estende-se na área central do país, até a fronteira com o Canadá. As tradicionais plantações de algodão no Cotton Belt ficam no sul do país por conta do clima mais quente. A produção de algodão também se destaca ser somente superada pela produção chinesa. O cultivo de frutas se dá no Fruit Belt, que inclui a Flórida e o sul do Texas. Ok, então nós temos o cultivo de milho, né, que recebe o nome de Corn Belt, né, que fica no sul dos Grandes Lagos, tá? Por causa do elevado grau de tecnologia e também por conta da água, né, que é a facilidade de água, tá? Aí se tornou, então, o país se tornou o maior produtor de milho aí, mundial, né? O trigo, então, o Oat Belt, estende-se nas áreas central do país, né, até a fronteira com o Canadá, tá? Aqui nós temos, ó, os desenhos, tá? Ó, o milho aqui, certo? O algodão, Coat Belt, né? Então fica no sul, tá? Por causa do clima quente. Também se destaca a produção de algodão, por causa da produção chinesa de tecido, né? Então, o cultivo de frutas, Fruit Belt, está incluído na Flórida, tá? Ok. Nós temos aí uma atividade. Tá, nós temos aí então a página 249, 250, 251, 252, 253 para vocês responderem. Eu vou dar aí uns minutinhos para vocês responderem a 249. Aí eu volto aqui para ajudar vocês, tá? Deixa eu sair daqui, voltar aí para a tela que vocês estão. Eu vou dar 5. Olha, eu apareci! Oi, gente! Quer dizer, tá travado, mas eu tô aqui. Vamos lá. Eu vou dar 5 minutinhos aí para vocês responderem a página 249. Aí eu volto para responder com vocês, tá? Vamos por parte para não dar problema, certo? Estão me ouvindo, meus amores? Sim, sim. Beleza, então. 5 minutinhos, vou fechar meu microfone e vou voltar para a gente corrigir só essa primeira aí.
Quase no final da aula, Lucas. Bora lá, galera. Vamos responder? Então, o número 1 fala assim. Número 1 fala assim. Chegou o momento de testar seus conhecimentos. Como vimos ao longo deste capítulo, o território dos Estados Unidos apresenta características distintas. Sendo assim, classifique o relevo. Classificar o relevo é colocar se é planalto, planície, se é depressão, se é montanha velha, montanha nova, né? Se é cadeia de montanhas, tá? Isso que é classificar segundo o relevo, tá? Aí nós vamos classificar a segunda direção. Na direção leste, como é classificado o relevo dos Estados Unidos? O que tem na direção leste? Os planaltos e montanhas antigas. Isso mesmo, parabéns. Quem é que tá falando aí? A Manu, Sora. Isso, parabéns, Manu, isso mesmo. Planalto e montanhas antigas. Depois, no centro, o que tem no centro? Alguém fez? Planícies, né, no centro, tá? E depois, a oeste, o Tem que as tem? montanhas rochosas. Cadeias de montanhas, tá? Cadeias de montanhas. Eu tava tentando achar planalto ou planície, só que só tinha que lá tinha montanhas e tal. Cadeias de montanhas mesmo, só isso. Depois, do outro lado, na 2, a gente tem uma foto lá, certo? E aí fala assim, a imagem abaixo é a representação do Vale do Silício, importante polo econômico dos Estados Unidos. Caracteriza essa região apresentando informações sobre sua localização e suas principais atividades. Em seguida, exemplifique sua explicação com algumas empresas lá localizadas. Vamos lá, vou ajudar vocês nessa daí, tá? Então, essa região é um polo tecnológico, né? Que conserva aí no seu meio as principais empresas de informática dos Estados Unidos, tá? Como exemplo, a gente pode citar, então, Google, Facebook, YouTube, Twitter, Intel, HP, todos estão localizados nessa região aí. Vamos lá, então, a resposta. Essa região tá lá no chat, tá, gente? Eu vou digitar aqui. Essa região é um polo tecnológico que concentra as principais empresas de informática como exemplo, é possível citar marcas como, o Google, Facebook, YouTube, o Twitter, Intel, HP e etc. Nomes difíceis, eu não sei se eu escrevi direito não, mas tudo bem, vamos lá. Aquela ali é a letra A, agora a gente vai para a letra B, tá? Quais são as regiões industriais dos Estados Unidos? Denomine-as e explique suas principais atividades na economia atual. Então, tem o Manufacturing Belt, deixa eu ver se é assim,
Ah, não é assim não. Aqui, manufacturing. Nossa, eu sou boa demais. Eu sou boa demais em inglês, meu Deus do céu. Acho que eu tinha que dar aula de inglês. Manufacturing Belt. Eu ganhava as contas, né? Primeira região industrial do país. Primeira região industrial do país focada nos setores automobilísticos. Siderúrgico. E ferroviário. E o Sunbelt se encontra ao sul do país, com setores de informática. Petroquímico e aeroespacial. Perdão, acho que é o corona que tá me pegando. Ai. Vamos lá, gente, copiem aí. A 13, então, da página 251. Sobre a agropecuária dos Estados Unidos, responda. Quais são as principais características? Então, extremamente produtiva. Extremamente produtiva. Automatizada. Ou seja, as máquinas já com última geração, né? Diversificada e competitiva. Letra B. Explique a elevada produtividade da maior parte da atividade agrícola do país. Se dá graças ao alto grau de tecnologia empregada no campo. E letra C. O que são os belts agrícolas? São grandes regiões agrícolas regiões agrícolas dos Estados Unidos com produções
específicas de acordo com o clima e o solo de cada região. Gente, vocês estão copiando, né? Então, página 252, letra A. Aí nós temos uma charge na página anterior. Temos um cão representando a América ali, né? Um cão muito bravo pela charge. E do outro lado, os mexicanos, né? Respirem, aliviados, estamos protegidos, né? Então, tem um grande muro separando ali o território dos Estados Unidos com o México. Mas, na verdade, eles não estão protegidos, né? Só, aparentemente, o muro é uma proteção, mas, na verdade, eles não estão protegidos. Na verdade, os Estados Unidos é mesmo um cão muito bravo, querendo só abocanhar, né? Os países menores, certo? O que a charge retrata? Um muro separando os Estados Unidos do México. O muro separando os Estados Unidos do México, idealizado pelo presidente Donald Trump. Letra B, então. Quais as críticas pretendidas pelo autor deste desenho? Então, ele está criticando o posicionamento do presidente dos Estados Unidos em relação, então, à população mexicana, né? Mas demonstra que eles deveriam ficar aliados por serem afastados das políticas impostas da xenofobia criada por Trump, tá? Então, vamos lá. O autor critica, vírgula, o posicionamento do presidente Donald Trump com relação aos mexicanos. Desculpa, aqui é que deu um erro aqui. Então, letra B, vou começar de novo, tá? Então, o autor critica o posicionamento do presidente Donald Trump em relação aos mexicanos, mas demonstra que eles deveriam ficar aliviados por serem afastados das políticas impostas pelos Estados Unidos. Ao longo da história dos Estados Unidos, qual a importância dos imigrantes para a consolidação do país?
contribuíram e ainda contribuem, então, para o crescimento populacional, ou seja, crescimento demográfico, fornecimento de mão de obra para as atividades econômicas, principalmente na região sul do país, que é a região, então, industrial, tá? Então, contribuíram e ainda contribuem. Contribuíram e ainda contribuem com o crescimento demográfico, e o fornecimento de mão de obra para as atividades econômicas nos Estados Unidos, principalmente na região sul. Você concorda com as ações pretendidas pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Justifique sua resposta. Então, essa resposta é a resposta de vocês, a resposta do aluno. Aí vocês vão falar sobre as perseguições aos imigrantes, a proibição de imigração, né? Que são ações aí prepotentes e injustas dos Estados Unidos em relação aos povos, principalmente mexicanos, né? Que contrariam, então, as virtudes de liberdade e autodeterminação pregada sempre pelos Estados Unidos. Então, que liberdade é essa? As pessoas não podem, né? Não podem viver próximos, né? Nem aos limites, né? Dos Estados Unidos. Então, vocês vão dar a opinião de vocês em relação a essa situação com o México, tá? E aí, vocês não precisam fazer a página 253, não, tá? Ok, terminei rapidinho, porque nosso tempo está terminando, faltam 4 minutinhos e vocês precisam sair para o próximo professor poder entrar. Galera, a prof vai sair, vocês podem continuar copiando até as 9 horas, tá?